Planeta dos Macacos é uma das maiores e melhores franquias dos cinemas. Os clássicos, assim como os novos, são considerados aí filmes bons e ótimos para se acompanhar, né? Principalmente por conta dessa saga insana que a gente está vendo se formando. E com isso, muita gente está interessada, né, em acompanhar realmente filme a filme e fazer aquela maratona. E pensando nisso que a gente fez a nossa resenha sobre o filme, né, novo que lançou agora, O Reinado, e também fizemos a ordem cronológica dos filmes novos, desta nova saga que começou com o reboot de 2011, que é o Planeta dos Macacos, A Origem, que fechou ali a sua trilogia, e agora com O Reinado parece que eles estão mesmo querendo fazer uma nova trilogia, e com isso eles vão ter que usar algumas referências dos clássicos. E pensando nisso e no comentário desse nosso colega aqui, vamos fazer agora a ordem cronológica completa dos filmes clássicos de O Planeta dos Macacos. Então, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí do Planeta dos Mamacos. Então vamos lá, fazendo tudo aquilo que vocês já sabem, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E fica ligado, porque tem muita coisa ainda por vir aí no canal, belezura? Então, simbora! E bom, a franquia Planeta dos Macacos começou nos cinemas com o primeiro filme lançado em 1968, intitulado O Planeta dos Macacos, que foi dirigido por Franklin Schaffner, que adaptou o livro de mesmo nome, O Planeta dos Macacos, de 1963. E eu duvido muito que ele imaginaria ali na época que lançou o filme que faria esse sucesso tremendo até os dias de hoje, né? Temos filmes sendo lançados até os dias de hoje. Inclusive, houve um salto, né, de 2 anos entre o primeiro e o segundo filme. Já os outros foi um intervalo bem próximo, apenas de 1 ano de diferença, mostrando que realmente eles tinham feito uma boa ficção científica e que poderiam explorar ainda mais desse mundo. Um mundo pós-apocalíptico que começava então com o filme de 1968, O Planeta dos Macacos. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco, né, meio complexa em alguns aspectos, mas a gente vai explicar tudo isso para vocês, beleza? Primeiro eu tenho que falar que, como a gente já fez um vídeo de ordem cronológica, que vai estar aí no card para vocês, sobre os filmes da nova era, como estão se chamando, né? Que são esses filmes continuações do reboot de 2011. Mas não se preocupe que a gente vai mencionar eles aqui rápido para vocês se localizarem, mas o vídeo anterior também serve aqui como uma parte 1, se a gente pode chamar assim, porque esses filmes se encontram já no começo da ordem cronológica, servindo realmente como um reboot ou até mesmo uma prequel dos filmes clássicos, beleza? Então eles se passam antes. E essa nova era começa então com o filme O Planeta dos Macacos, A Origem, que seria, na ordem cronológica, o primeiro filme do Planeta dos Macacos, se passando ali no começo do filme em 2008 e vai até mais ou menos 2016, contando aí a origem do macaco César. Então, se você quer saber mais um pouco sobre isso, vai estar lá no nosso vídeo, beleza? Essa parte assim a gente vai comentar meio rapidinho mesmo. O segundo filme, então, seria o filme O Planeta dos Macacos, O Confronto, que tem ali um salto temporal, né, de 3 anos do primeiro filme e se passa de 2019 a 2026, trazendo ali o confronto tanto interno entre os próprios macacos, com a própria ideia do que eles querem, né, para os símios e também para o futuro do planeta, um conflito com os próprios humanos, mas um conflito um pouco mais tranquilo do que vamos ver no próximo filme, que seria o filme O Planeta dos Macacos, A Guerra, que se passa ali em 2026, que, como o próprio nome já diz, temos uma guerra envolvendo os símios e também, né, os próprios humanos, que entram em confronto no filme anterior. E aqui, né, esse pequeno confronto acaba evoluindo bastante e eles precisam realmente ir para a briga pelos seus ideais e pelo futuro, né, dos próprios semelhantes. Basicamente é isso.
E depois vamos ter aí um salto temporal bem grande com essa nova trilogia que está surgindo com o filme O Planeta dos Macacos, O Reinado, que se passa por volta ali de 2320, cerca então de 300 anos mais ou menos, né, no futuro, onde vamos ter aí várias referências aos clássicos que vocês já vão descobrir, né? E também traz uma história um pouco mais contida, um pouco mais, como eu posso dizer, simples em alguns momentos, não tão grandioso ou com tantas batalhas, mas ainda assim um filme bem interessante que você deve assistir, né? Então O Reinado traz esses aspectos, onde vamos ter aí a sociedade símia, né, como uma sociedade mesmo, e temos ali conflitos entre essas comunidades, né, essas cidadelas de macacos, envolvendo ali os próprios humanos e também, né, as próprias armas e planos que os humanos tinham para a humanidade, e os símios querem pôr a mão nisso tudo, né, para, claro, evoluir ainda mais. E que, como eu disse, faz muitas referências ao próprio clássico de 1968, só que muda muitas coisas porque a própria linguagem também muda um pouco, né? O próprio cinema mudou e aqui também precisava mudar. E com isso, então, eles acabam se encontrando, né? E temos um conflito entre as duas obras, né? Essa nova era com a era clássica. Então, por alguns fatores que vocês vão entender nessa linha cronológica, esses filmes que a gente está falando, né? Esses novos, vão servir sim como um reboot, mas ainda assim é um futuro diferente. Mas eu já vou comentar ainda mais sobre isso. Está familiarizado com o conceito de evolução. E na ordem cronológica, o próximo filme seria O Planeta dos Macacos, de 1968. Mas lembrando, né, que é um futuro diferente, vocês já vão entender o porquê, né? Mas enfim, a história desse filme traz um grupo de astronautas que acabou saindo da Terra e indo até um outro planeta, né, com missão de povoar esse planeta e talvez salvar a raça humana. E nesse foguete que eles estavam, né, estavam 4 astronautas, 3 homens e uma mulher. Mas por algumas complicações ali, né, dentro da nave, a mulher acaba falecendo e eles têm alguns momentos críticos que o fazem pousar no planeta. E por conta disso, o astronauta George Taylor acaba sendo capturado pela vida que já existe, né, nesse planeta, que eles acreditavam estar vazio. E com isso eles veem que é um planeta bem semelhante à Terra e a vida que existe ali é também semelhante, mas não a mesma, porque é basicamente um planeta povoado e governado pelos símios, ou seja, pelos macacos. E com isso ele vê que a sociedade dos macacos realmente evoluiu e os próprios seres, né, os próprios macacos, também evoluíram, adquirindo habilidade de fala, habilidade com ferramentas, né, e tantas outras coisas que os próprios humanos também fazem. Então é a mesma coisa, só que com macacos, basicamente. E agora, né, pra gente evoluir nessa linha do tempo, eu vou ter que dar um spoiler de um filme de 56 anos, galera. Então não tem como, eu vou ter que falar sobre isso, senão a gente não consegue avançar, beleza? Então, pra quem não quer saber o spoiler, fica aqui o alerta, mas é um spoiler do filme de 68, né? Se você não assistiu ainda, tá perdendo muito. Mas enfim, o spoiler, né, acontece no final do filme, quando o astronauta George Taylor acaba entrando ali em um acordo com os símios, e ele acaba se afastando dali, indo talvez, né, repovoar a Terra como ele queria. Mas em um determinado momento, que é uma das cenas mais icônicas do cinema e também, né, uma das cenas mais reproduzidas, que é quando ele encontra um pedaço da Estátua da Liberdade em uma praia. E assim ele acaba tendo uma epifania e descobrindo que, na verdade, ele não está em um outro planeta, mas sim no próprio planeta Terra. Um planeta Terra pós-apocalíptico que basicamente os humanos o destruíram com bombas nucleares ou coisas do tipo, né? Porque não deixa claro como o planeta acabou sendo destruído, mas para a Estátua da Liberdade
estar em uma praia, coisa boa não foi, né? Então é por aí que a gente vai nessa teoria. Porque no filme, né, e nessa cena icônica que vocês estão vendo, ele fala que eles conseguiram, né, os canalhas realmente conseguiram destruir tudo. E que na verdade ele não estava em um outro planeta, mas sim em casa. E com essa cena então a gente tem um dos melhores filmes clássicos aí da ficção científica de todos os tempos. E finalizando então a história do primeiro filme. E então seguimos para a sequência, que é o filme De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970, onde vamos ver aí o astronauta John Brent indo então ao resgate de George Taylor, né, que seria seu companheiro, e vemos também que ele é o único sobrevivente desta missão, porque os outros companheiros que estavam com eles acabaram, né, ficando pelo caminho. E ao chegar então finalmente a George, eles acabam descobrindo algumas outras coisas sobre a própria sociedade dos macacos, que eles evoluíram claramente, mas ainda assim tem coisas que eles desconhecem, e com isso eles acabam descobrindo uma seita que meio que adora, né, ou idolatra uma bomba nuclear como uma divindade ou um deus ou algo do tipo, porque foi a bomba que possibilitou basicamente que a sociedade deles e os próprios macacos existissem do jeito que eles existem, né, com inteligência e coisas do tipo. Por isso que era até então uma teoria, e aqui, né, fica bem claro que realmente os humanos acabaram se explodindo. Mas com essa falta de conhecimento do que realmente aquela bomba significa, eles, né, tentam comunicar aos macacos que aquilo ali era muito perigoso, mas ainda assim tem um certo receio, né, dos macacos com a fala deles, porque eles realmente acreditam que aquilo ali é sim, né, um ato divino ou coisa do tipo. E que, de novo, eu tenho que dar um spoiler de um filme de 50 e poucos anos atrás aí, né, de que realmente a bomba acaba explodindo, mas algumas pessoas, ou no caso macacos, sobreviveriam, né, a essa explosão. E por isso seguimos para o próximo filme. Que é o filme Fuga do Planeta dos Macacos, de 1971, que começa, né, logo em sequência aos eventos, né, do filme anterior, um pouco antes da bomba explodir, com os chimpanzés ali, Cornelius e Zira, fugindo da Terra, né, por conta dessa explosão. E com isso eles acabam entrando em um túnel, né, espacial, que eles descobririam que seria um túnel do tempo, que os leva, né, basicamente ao mesmo planeta, mas em uma época muito distante, né? Lembra que eles estavam no ano de 3978. E aqui eles voltam no tempo para 1973, isso mesmo. O filme então começa já com uma viagem no tempo ali para deixar bem interessante, né, as coisas. E com isso, né, eles acabam virando claramente celebridades e coisas assim, né, porque os humanos estão bem curiosos para saber tudo sobre esses macacos que são basicamente semelhantes, né, tanto em fala, inteligência, né? Mas ainda assim, o humano é humano, então vocês sabem que vai dar merda em algum momento, né? Então eles acabam sendo caçados pelas autoridades, ao mesmo tempo em que tem pessoas querendo salvá-los e os cientistas querendo entender o seu passado, que seria o seu futuro, né? Mas por conta dessa viagem no tempo, pode ser, né, que haja alguma alteração, mas enfim, eles acabam sendo caçados e Zira está prestes a dar à luz ao seu filho Milo. E tudo isso acontecendo em 1973. E seguimos então para o próximo filme. Welcome, gentlemen, to the United States. Que seria o filme A Conquista do Planeta dos Macacos, de 1972, que se passa 18 anos após, né, o filme anterior, em 1991,
quando, né, temos ali um conflito desencadeado pelo próprio, né, filho da Zira, o Milo, que agora é intitulado de César, como o próprio governante, né, supremo ali até então dos símios, acarretando então nesse conflito entre as espécies, porque ele quer libertar realmente a sua espécie e se libertar das amarras e da opressão dos humanos. E com isso temos aí essa grande guerra, né, esse conflito entre as espécies que culminaria na Terra pós-apocalíptica que a gente viu, né, anteriormente. E seguimos para o quinto e último filme dessa quintologia, né, dos anos 70 e dos clássicos, que se passa em 2003. E agora, né, o governante aí, Milo, ou melhor dizendo, César, está tentando proteger os remanescentes aí desse conflito, tanto humanos quanto macacos, porque ele quer realmente que essas espécies, né, vivam juntos, mas ele não conseguia, né, fazer com que essa luta entre as espécies ficasse um pouco mais fácil de lidar, porque, né, tanto dos dois lados no filme anterior, a gente via que tinha as divergências, ideias realmente opostas dentro do mesmo sentido que eles estavam buscando, né, uma coerência, né, os humanos não escravizando, né, os macacos, ou, né, como diz ali, oprimindo os macacos, e do outro lado os macacos tentando, né, realmente destruir todos os humanos e claramente ficar com o planeta só para eles. E ele ficava ali no meio dessa discussão e dessa treta toda, tentando amenizar tudo isso. E nesse filme A Batalha do Planeta dos Macacos é sobre, né, esse golpe que ele meio que está tentando ali resolver, que parte ali do General Gorila Aldo, né, onde a gente também vê um conflito parecido lá no filme O Confronto, né, dos novos do reboot. Então a gente já vê várias semelhanças com isso. E é aí que entra, né, talvez essa treta toda da ficção científica e também da própria viagem no tempo dentro dos filmes O Planeta dos Macacos. Porque, como eu disse, né, a gente vê essa semelhança entre as duas obras, até mesmo porque uma é reboot da outra, e aqui também se encaixaria os filmes, né, novos aí, porque eles se passam a partir de 2008 até 2320, então aqui nesse quinto filme a gente já está em 2003, porque ele teve a volta no tempo, e por conta dessa, né, dessa volta no tempo, pode ser que a linha do tempo, né, tenha sido alterada e deu origem ao próprio César que a gente conhece, né, do reboot de 2011. E até essa origem do próprio César que a gente vê em 2011 entra em conflito com a origem desse César dos clássicos, né, que surge ali por conta da viagem no tempo que sua mãe já estava grávida. Então uma coisa leva a outra, mas temos esse pequeno conflito aqui também. Então talvez não seja uma linha do tempo só, mas duas linhas do tempo por conta dessa volta no tempo e desse conflito entre as origens do próprio César. E então, se você quiser colocar os filmes, né, reboot de 2011, 2014, 2017 e 2024 a partir daqui, eles também cabem por conta dessa viagem no tempo, mas lembrando aí que pode ser, ou até que é mais plausível, ser uma viagem no tempo criando uma nova linha temporal, né? Então já fica com isso em mente, que aquele mundo foi destruído em 3600 e lá vai fumada, e agora eles voltaram no tempo e começou meio que tudo de novo, né? E a gente está assistindo isso com os novos filmes. General Aldo, I'm sorry. The writing you destroyed was by Caesar's son. I did not want you to suffer Caesar's anger. What do I care for Caesar's anger? Let me give you a taste of mine. E bom, e aí você deve estar se perguntando, mas não tem aquele filme que foi dirigido pelo Tim Burton, que foi lançado em 2001? Tem, mas ele é um remake. O que é um remake? É basicamente o mesmo filme, só que com um visual novo, né? Então não é um efeito reboot como o de 2011, que traz a mesma história, mas com um contexto diferente que pode levar, né, a franquia para qualquer lugar, contando talvez aí
a mesma história ou a mesma história de maneira diferente, né? Algumas mudanças ali que acabaram sendo feitas nessa visão criativa que pode levar para qualquer lugar, inclusive, né, o caminho oposto. O que a gente vê no próprio, né, O Reinado, que temos referências à própria personagem, que seria a Eva desse mundo, que no clássico de 68 ela seria uma espécie só de reprodutora, né, do George, que seria ali o astronauta com essa missão. Já no filme O Reinado, a Eva, né, intitulada ali pelos macacos, basicamente, é a que vai ser responsável pelo retorno dos humanos, mas não de uma forma, né, de reprodução, mas sim envolvendo ali a cena final do filme, que eu não vou falar, porque daí sim seria um spoiler, porque o filme ainda tá no cinema, beleza? Então aí sim eu vou respeitar o spoiler aqui, tranquilo? Então, por conta dessas mudanças criativas, esse remake do Tim Burton de 2001, ele funciona como uma franquia separada, entende? Então ele não entraria nessa história e nessa ordem cronológica, porque ele é basicamente o mesmo filme de 1968, só que feito, né, por uma atualidade. E convenhamos, né, o filme também é meio ruim, então a gente a gente desconsidera ele. E bom, para contextualizar tudo, vamos lá falar sobre a ordem de lançamento mesmo dos filmes. Começando aí com o próprio de 68, que vocês já sabem, depois vem De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970, A Fuga do Planeta dos Macacos, de 1971, depois temos A Conquista do Planeta dos Macacos, de 72, A Batalha do Planeta dos Macacos, de 1973. Aí a gente tira de lado, né, o reboot ali de 2001, coloca ele bem no cantinho aqui, 2001, separadão aqui, que é meio ruim mesmo, e aí vamos para O Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011, que é um reboot e não um remake como aquele lixo ali, né? Mas enfim. Aí temos O Planeta dos Macacos de 2014, que seria O Confronto, seguido aí do filme de 2017, A Guerra, e agora, né, em 2024, iniciando talvez aí uma nova trilogia, O Planeta dos Macacos, O Reinado. E essa então é a ordem completa, né, dos filmes O Planeta dos Macacos, visto que a gente tem um outro vídeo, né, mais aprofundado nos filmes da nova era do Planeta dos Macacos aí, beleza? Então, se você quer saber um pouco mais sobre, vai estar aí para vocês conferirem, beleza? E dito tudo isso, então, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo, de toda essa cronologia, né, com viagem no tempo, com futuro e coisas do tipo, né? Então é bem louco essa ordem cronológica, mas bem interessante do mesmo jeito. E os filmes não são tão difíceis assim de entender. Se você for por ordem de lançamento, você consegue entender tudo. Se você colocar, né, essa nova era antes, você também vai entender bem legal, então é bem tranquilo de acompanhar. Então deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo e se você quer outros vídeos nessa mesma pegada de ordem cronológica que a gente pode fazer. Eu acho que o próximo ordem cronológica, inclusive, é de Mad Max, que vai ter aí um novo filme, tranquilo? Então já ativa o sininho, se inscreve no canal para ficar de olho, beleza? Que eu acho que já sai na semana que vem, né? E para os curiosos que estão se perguntando o que aconteceu na minha mão, realmente deu aqui um BO no meu dedo. E basicamente o que eu tenho a dizer é cuidado com as portas do carro, né? Cuida bem aí. Agora sim, eu vou deixar duas recomendações para vocês. A primeira delas é a própria, né, ordem cronológica que eu estou falando aqui desde o início do vídeo que a gente fez sobre os filmes novos, e também a nossa playlist de O Planeta dos Macacos, que agora existe, né? Porque a gente já tem 3 vídeos sobre essa franquia e cabe sim uma playlist onde a gente tem a ordem cronológica e também a resenha, né, do Planeta dos Macacos, O Reinado. Se vocês querem, né, uma resenha sobre todos os filmes da franquia, revisitando talvez, né, esses filmes, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer aí, né, conforme for abrindo um espacinho dentro ali os vídeos, tranquilo? Então, agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!